Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e uma pergunta de William A. Por favor, faça um vídeo sobre transtorno de ansiedade social. É um transtorno que vai exigir que eu leia esta... É um transtorno caracterizado da seguinte maneira pelo DSM-5, né? Medo é uma ansiedade em situações sociais que o indivíduo se expõe a partir do temor do escrutínio dos outros, do temor do que os outros vão achar, do que os outros vão julgar. Isso faz com que ele se afaste das interações, principalmente das interações com pessoas desconhecidas, né? Se ele é de certa forma forçado a encontrar pessoas desconhecidas, se ele é confrontado com com essa ansiedade, ele tem ataques de pânico, ele tem ataques agudos de angústia. O característico da ansiedade social é um efeito assim secundário muito ruim, porque a pessoa vai se recolhendo. Ela vai dizendo assim, então se eu não for lá na rua, se eu não for naquela palestra, se eu não for na aula, eu não vou sentir aquilo. Não vou sentir aquele temor, aquele medo. E daí o que acontece é que a pessoa vai reduzindo o tamanho do seu mundo, né? Ela vai se recolhendo à sua própria casa, às vezes. Tem quadros dramáticos de pessoas que não conseguem sair de casa. E o que muito frequentemente acontece quando a gente deixa, né, esse quadro assim ir se espraiando, é que essa atitude evitativa, ela vai assim se entranhando na forma de vida da pessoa, de tal maneira que a partir de um dado momento ela está incrustada, né? E ela não quer mais sair e ela se identifica com essa condição como se fosse assim uma escolha, né? Não é que eu não posso, é que eu não quero ir ali, é porque eu organizei a minha realidade de tal forma a que isso não acontecesse, né? O transtorno de ansiedade social, muitas vezes, ele é uma evolução da síndrome do pânico, né? Então a pessoa está andando na rua e está numa fila de banco, está no carro e ela é assaltada por um terror pânico, um sentimento iminente de que ela vai morrer, de que ela vai enlouquecer. Ela sente que está tendo um ataque cardíaco, ela sente o suor frio, ela sente problemas gastrointestinais, ela sente reações somáticas de todo tipo. Então isso frequentemente faz com que ela tenha convicção de que isso é uma coisa orgânica, né? Ela vai para o posto de saúde, ela vai para o hospital e ela diz, eu preciso tratar isso, porque isso é uma coisa, não é da minha cabeça, isso é uma coisa que está acontecendo no meu corpo, né? Muito frequentemente o transtorno paroxístico, né, a angústia generalizada, o ataque de pânico, e ele anda para e passo com o transtorno de ansiedade social, né? A partir desse momento, o que a pessoa faz? Eu não vou mais lá na rua, eu não saio mais, porque foi lá que eu tive aquele ataque, e eu tenho assim um sintoma característico, né, que é o medo de ter medo de novo. É o medo de que aquilo aconteça de novo. Isso pode estar associado, então, antes de tudo, com uma fobia, né? Fobia é uma das neuroses de transferência, é uma das 3 neuroses clássicas, né, ao lado da histeria, da neurose obsessiva, e que tem que ver com o transporte, né, de medos, de desejos, de sentimentos ambíguos, né, que são separados de um objeto e são transportados de um objeto não, de uma representação, e são transportados para um objeto do mundo. Então, um gato, um cachorro, um automóvel, são situações, então, em que acontece esse tipo de dissociação, ou esse destino para o afeto que se separou da representação nesse processo de recalcamento. O trabalho sobre esses sintomas, são 2 tipos de sintoma, né, costuma ser pensado em duas vias, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter em conta que se tratam de sintomas que o Freud primeiramente associou com as neuroses atuais, ou seja, neuroses que não têm que ver apenas com a lembrança dos conteúdos sexuais, infantis e recalcados, mas tem que ver com o que a gente poderia chamar assim de a política dos prazeres, né? A forma como aquela pessoa lida com a sua corporeidade, a forma como ela lida com as situações de satisfação e de satisfação sexual, inclusive, né? Pessoas que têm uma vida sexual ou muito pobre, né, abstinentes,
ou muito dissociadas, né, do afeto, sexo sem amor, sexo sem contato, sexo sem relação, né? Isso predispõe à emergência desse tipo de angústia. Mas, ao lado disso, né, ao lado então de um tratamento sobre o uso dos prazeres, para falar com Foucault, a gente tem que fazer um tratamento sobre a gênese recalcada, né, desse desejo, né, que está sendo tratado dessa maneira. O primeiro passo é a gente mudar o foco das evitações, ou do que o Freud chamava de a muralha fóbica, né? Olha aí a ideia de muro. Então, na realidade, opera uma defesa contra a presença desse objeto intrusivo e fóbico, e orientar, né, a escuta para aquilo que o sujeito, na sua fantasia, possui e desenvolve uma relação de um desejo advertido, como dizia o Lacan, de um desejo que ele não pode acontecer. Então, para ele não acontecer, eu não vou lá, porque lá o desejo pode vir, né? Então, tipicamente, o Freud descrevia casos de mulheres que não conseguiam sair na rua, porque na rua estava associado à possibilidade de conhecer alguém, namorar alguém, ser olhada, olhar, encontrar-se com a sexualidade. Então, não vou lá na rua porque tem esse problema. O pequeno Hans não ia para a rua, por quê? Porque encontrava o cavalo que mordia. Quem que é o cavalo que mordia? Um substituto, um subrogado, um símbolo do pai. Do pai que ele gostava tanto, mas também que o repreendia, também que mordia e de quem ele também tinha medo. Então, ao colocar o seu medo no cavalo, ele podia continuar com seu pai em casa, brincando, feliz e contente, porque na verdade o medo dele foi expulso, né, para a realidade do mundo e da rua. Tratamento da ansiedade social, ele passa por isso, ele passa então por a gente, de certa forma, ir encorajando o sujeito a enfrentar isso e ao mesmo tempo encorajando ele a enfrentar as suas próprias fantasias. Quem quiser receber mais fragmentos ansiógenos, ansiogênicos, panicados e paroxísticos, clique aqui no Aqueronta Mover.